Fala galerinha, beleza? Meu nome é Manuel, estudante de filosofia, estudante de direito, estagiário e sem muito tempo livre nessa pandemia. Na aula de hoje, nós vamos estudar um filósofo muito querido por mim, chamado John Locke. Essa aqui é a assinatura do cara. Nascido em 1632 e morrido em 1704. Vamos lá. Ele nasceu em Brinton. Espero que eu consiga digitar esse nome para nós procurar essa cidadezinha. Vamos lá. Fica provavelmente na Inglaterra, né? Porque ele é em inglês. Vamos achar esse cara. Vamos para a Europa. Para as ilhas do Reino Unido. E agora a gente vai ver. Brinton. Aqui, ó. Já achei. Nossa, muito perto de onde morava o Hobbes. O Hobbes morava em Malmesbury, ficava por aqui. Vamos ver se nós conseguimos achar onde que morava o Hobbes. Malmesbury. Sim, ficava aqui, ó. Quanto Brinton. Ficava logo aqui, os dois próximos a Brinton. Nossa, olha só. Uma diferença de menos de 30 quilômetros. Que nem daqui até, sei lá, Ceará. Interessante, né? Bom, então ele morava aqui em Brinton. Vamos rever onde é. Para variar, um pequeno vilarejo que deve existir há muito tempo, né? E vamos ver as obras desse cara aqui. Morava meio longinho de Londres, né? Mas tudo bem, não era grande coisa. Questão de 50 quilômetros. Bom, ele escreveu vários livros, mas eu vou citar os mais nobres, né? O Ensaio acerca do Entendimento Humano, Dois Governos, ou Sobre o Governo, e O Príncipe e o Sapateiro. Ok. Passamos aqui a falar sobre... Deixa eu me colocar aqui. Passamos aqui a falar sobre a natureza humana do Locke. Como que o Locke entendia o ser humano? Diferente do Hobbes, que falava que o ser humano era por si só mau e medroso e que faria de tudo para se autopreservar, o Locke afirma, levando em conta a teoria empirista, que o homem nasce sem saber de nada, logo não dá para inferir se ele é bom ou mal, né? Mas, de fato, e ele chamava isso de tabula rasa, mas de fato ele tem uma certa inclinação a ser bom. Haja visto que o Locke tinha essa fé na humanidade, sabe? E ele acreditava que isso ocorria também por conta do advento das três leis naturais, as quais a gente vai trabalhar daqui a pouco. E o estado de natureza lockeano? O estado natural é um estado de liberdade, não de libertinagem. O homem, assim como em Hobbes, era livre no estado de natureza lockeano. Assim o é, pois os seus membros estão sob a influência daquilo que lhe é mais natural, a razão. Outra coisa, o Locke afirma que todo ser humano, isso é um pouco óbvio, né, galera? Todo ser humano tem a capacidade de ser racional. Aqui eu botei a famosa estátua do ser pensante. Todos os seres humanos possuem razão. Sendo assim, todos os seres humanos, mesmo em estado de natureza, teriam noção das leis naturais, que são a liberdade, a propriedade e o direito à vida. Ele supõe que todos os seres humanos conseguiriam conceber isso sozinhos. É como se, e entrando em contrapartida com o que ele fala sobre o empirismo, é como se fossem coisas meio que inatas ao ser humano. Esse acesso à razão e essa contemplação desses três direitos, que é a liberdade, a propriedade e o direito à vida. E o mais importante desses três direitos, dessas três liberdades, é a propriedade. Ela é mais importante porque ela serve de garantia à conservação das outras duas leis da natureza, que são a liberdade e a vida. Aqui temos um quadrinho que especifica bem isso, galera. Ó,
A propriedade, ela permite a conservação da vida, pois se você não tiver uma casa, né, como é que você vai sobreviver à diversidade do tempo e da natureza? E com isso, com essa segurança, você consegue ter a liberdade. E a liberdade retroalimenta o direito à propriedade, pois você é livre para ter uma propriedade. Mas daí, pode se perguntar, como que a propriedade é um direito natural? E o Locke responde, ela é natural, pois ela existe independente das sociedades civis. Pois, galera, vocês nunca pararam para pensar que dentre todas as sociedades humanas que vocês possam pensar, pode haver alguma ou outra exceção, mas a grande maioria das sociedades humanas existe a propriedade privada. Em algumas em maior peso, em outras em menor peso. Mas, geralmente, até nas aldeias indígenas, onde se prega que as pessoas vivem em uma comuna, que tudo é de todos, até lá as pessoas têm a sua cama, muitas vezes a sua cabana, a sua comida e etc. Embora na maioria dessas, do exemplo que eu estou dando, das aldeias, a comida seja de fato compartilhada. E, bom, qual que é a legitimidade da propriedade privada? O que legitima? O que faz com que eu possa dizer, esse terreno que eu estou aqui é meu, essa xícara aqui é minha. Esse café que eu estou tomando aqui é meu café e não teu. O que afasta aí essa possibilidade dos outros chegarem no que é seu e falar isso é nosso e não seu? A propriedade privada é muito importante, mas qual é o problema? Partindo do pressuposto inicial de que nada tem dono, o que justifica você privar os outros de algo que chama de seu? Aqui eu botei esse zeratinho falando da hereditariedade. O Locke fala que... Deixa eu botar eu aqui trabalhando. Opa, um negocinho aqui ali. O Locke afirma que aquilo que dá legitimidade à propriedade privada é o trabalho. Pois a ideia é a seguinte: embora a água seja um bem comum, o ferro seja um bem comum, a terra seja um bem comum no princípio, as coisas não se criam do nada. Para que você tenha acesso e consiga comer um fruto, tem que ir lá. Se for uma bergamota, tem que subir no pé de berga, pegar a bergamota, descascar e comer. A berga não vem até você. Esse café aqui, por exemplo, eu tive que fazer. Obviamente eu não fiz o café, eu não plantei o café, porque isso é uma coisa do nosso século, né? Alienação do trabalho. Eu só, com o dinheiro do meu trabalho, comprei o pó de café, paguei pela água, paguei por uma cafeteira, coloquei todos lá dentro e consegui o café. Mas de fato, eu que fiz esse café e estou tomando ele porque eu trabalhei para fazer ele. Eu trabalhei para comprar as coisas e trabalhei fazendo ele, botando água lá e etc. E isso distancia esse café de ser seu. Ele é meu, porque eu trabalhei nisso, entendeu? A lógica é a mesma para a terra. Se eu chegar, botar um cercado em um terreno e começar a produzir lá, por exemplo, começar a plantar trigo, milho, soja ou botar um gado lá, eu vou estar trabalhando nessa terra. Logo, ela vai ser minha, de fato. No Brasil, tem muito debate sobre acesso à terra, já que no Brasil a gente não teve reforma agrária, né? E muitas vezes as pessoas têm a terra, de fato, né? Tem o título da terra, só que a terra fica lá parada, indo em contrapartida com o dispositivo da nossa Constituição Federal, que diz que a terra tem que ser usada. Você não pode, segundo a Constituição, comprar um terreno gigante e deixar ele mofando sem nunca botar os pés lá ou fazer qualquer coisa lá por 20 anos. Se alguém, nesse caso, entrar no seu terreno e começar a trabalhar nele, ou seja, o caso do MST, que entra em algumas terras de grandes latifundiários e começa a produzir naquela terra que outrora era improdutiva, a nossa própria Constituição, o nosso próprio aparato jurídico tem um dispositivo que faz com que esse trabalho do movimento seja aduzido e a propriedade deixe de ser daquele cara que tinha o título, mas que deixava a terra improdutiva, e passe essa titularidade para os movimentos que de fato
trabalham na terra e fazem ela produzir, indo em consonância, indo em direção à Constituição Federal. Isso é legal, pois a gente poderia usar o Locke nesse sentido, já que ele fala estritamente que o trabalho legitima a terra. Ou seja, se você trabalha e produz no local, de fato, você tem aquilo para si. Aquela é sua propriedade, pois você trabalhou naquilo, você botou o teu esforço naquilo. Também pode ser entendido como você botou o teu suor lá. E bom, ok, nós estamos falando ainda do estado de natureza lockeano. Mas o estado da natureza lockeano não é um mar de flores, não é, desculpem a piada, não é um jardim do Éden, de um livrinho cristão. E nós vamos ver por isso. Embora, claro, ele não seja tão ruim quanto o estado de natureza hobbesiano. Se vocês lembrarem da nossa última aula, no estado de natureza hobbesiano, os homens viviam em um completo caos, em uma guerra de todos contra todos, sem precedentes de cessar por si só. Era bem mais horrível, segundo Hobbes. Locke era mais de boa, né? Pelo fato de existirem as leis naturais, elas por si só não garantem que todos os homens vão as seguir. Podem haver pessoas que não queiram usar da razão para elegerem suas vidas. Por exemplo, vamos pensar ali que Joãozinho pegou e colocou, sei lá, 10 anos de seu trabalho em uma terra. Era cheia de pedras e um solo super improdutivo. Ele trabalhou muito com irrigação, plantou várias vezes até que começou a ter algumas safras boas. Nisso que sua terra, que era horrível, passou a ser bem produtiva, supomos que Carlos entra lá com armas, retira Joãozinho à força de sua terra e toma sua propriedade. A quem que Joãozinho vai pedir ajuda? No estado de natureza, a ninguém. Ele mesmo teria com suas próprias mãos tentar retomar a sua terra. E é óbvio que nem todos teriam condições de retomar as coisas perdidas. E é por isso que Locke propõe um contrato social. O estado natural carece de poder para castigar aqueles que não seguem as leis naturais. E é por isso que o Locke institui um contrato social. O contrato social, ele entra em cena para salvaguardar a liberdade dos indivíduos daqueles que transgridem as leis naturais. Ou seja, o Estado, para Locke, potencializa a liberdade. Muito diferente do Hobbes, né? Vocês podem perceber novamente essa diferença. Enquanto o Hobbes, Thomas Hobbes, falava que quando o contrato social era feito, os súditos abdicavam de toda a sua liberdade em prol da liberdade do soberano, no contrato lockeano o que ocorre é algo bem diferente. As pessoas que fazem o contrato, elas se juntam e percebem que a sua liberdade não é tão forte quando elas estão separadas. Porém, se elas criarem alguma coisa, uma figura que junte toda essa liberdade e que tenha o poder de punir aqueles que não sigam aquelas 3 leis fundamentais. Só um momentinho. Voltamos, galera. Desculpa, acabou ocorrendo um pequeno imprevisto aqui. Como eu ia falando, diferente do Hobbes, onde no contrato social os súditos abdicam de sua liberdade para promover o poder do Leviatã, no caso de Locke, as pessoas não abdicam, digamos, elas de certa forma abdicam um pouco de sua liberdade, porém fica salvaguardado aquelas 3 cláusulas pétreas que são, voltamos aqui para vê-las, a propriedade, a conservação da vida e a liberdade. Com isso, o Estado pro Locke acaba sendo um potencializador da liberdade dos seus súditos.
Esse contrato se instituiu na medida em que algumas pessoas convenceram outras, né? Como se deu esse contrato? Algumas pessoas chegaram e convenceram as outras que se devesse criar uma figura que garantisse essas leis naturais. Isso seria muito melhor e mais fácil do que ficar se defendendo daqueles que não gostariam ou que achassem proveitoso não seguir as leis naturais. Ou seja, o Estado tem esse caráter de garantir a propriedade privada, a vida e a liberdade. Contudo, esse Estado que o Locke apresenta é bem mais próximo do nosso atual Estado do que do que o Hobbes tinha proposto. O que o Hobbes propôs e achou melhor, embora não afastasse totalmente uma assembleia, ele queria mais um déspota, né? um rei. Ele preferia uma monarquia, pois para Hobbes seria muito mais fácil entender e confiar em um único homem do que em vários homens. Porque para Hobbes, quando você bota muita gente falando sobre a mesma coisa, além de demorada, as decisões são muito estranhas. O Locke fala que deveríamos ter um governo dividido entre poder legislativo e executivo, assim como hoje. Ele não tinha falado sobre o poder judiciário, porque hoje em dia o Brasil é dividido em poder judiciário, executivo e legislativo, sendo o legislativo aquele que cria as leis, o executivo aquele que executa as leis e o judiciário aquele, vocês podem me dizer o que o judiciário faz, né? Obviamente eu estou falando meio que sozinho aqui, mas o judiciário é o poder que vai atrás de quem transgride a lei. Ele é aquele que pune. É basicamente a faceta do monopólio da violência do Estado, é o poder judiciário. Enquanto o poder legislativo é aquele que cria as coisas e o poder executivo é aquele que faz acontecer as coisas que o legislativo pede. A democracia representativa era o modelo para o filósofo, ou seja, as pessoas iriam no governo predido pelo Locke eleger pessoas para falar por si. Como hoje você vota para um vereador, para um prefeito, para um deputado estadual, para um deputado federal, senador e presidente da república, né? Essas pessoas eleitas falariam o que é o bem comum da sociedade. E fica aqui o adendo que geralmente essas pessoas que se candidatariam seriam burgueses, né? Pois teriam dinheiro suficiente para ter tempo suficiente e influência suficiente para ganhar votos, né? Deveriam se nomear um poder legislativo e executivo escolhido pelo povo para reger e criar outras leis, sempre válido. Todas as leis que esse poder legislativo criasse deveriam entrar em consonância, ou seja, deveriam observar aquelas 3 leis cláusulas pétreas, que são, como dito antes, direito à vida, direito à liberdade e, acima de tudo, direito à propriedade. Nenhuma lei poderia ir em contrapartida com essas 3. Bom, pessoal, essa é a minha aula sobre o Locke. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês no Moodle. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. E é isso. Por hoje fico aqui. Tchau, tchau. Grande abraço. Até mais.